Hoje eu queria falar um pouco sobre a escravidão, mas eu queria reiterar antes de mais nada que tentar falar em um pouco espaço de tempo de um processo tão longo e tão tortuoso na história do Brasil é bem complicado. Mas eu queria tecer algumas considerações que é preciso pontuar e que são importantes sobre esse processo que vivemos. Primeiro eu queria dizer que a escravidão, segundo a escritora Lilia Moritz Schwartz, no seu livro Autoritarismo Brasileiro, ela disse que é a pior mazela que existiu. Lima Barreto também confirma o mesmo processo nas suas obras escritas. E eu, assim como eles, também concordo. Eu acho que a escravidão, como ela diz, abre aspas, tem data para começar, mas não teve data para terminar. Pensando nisso, a gente pode perceber que os escravos eram arrancados de suas terras, da África, muitos com cargos importantes de reis, rainhas, príncipes e etc., e eram trazidos para o Brasil para a mão de obra da cana-de-açúcar, do latifúndio, da grande propriedade. Muitos já chegavam mortos e doentes, outros serviam de dama de companhia, iam trabalhar na casa grande, e muitos deles eram reprodutores. E quase todos trabalharam no cultivo da cana. Eram dias de pânico, de terror, de massacre, de tortura, e isso se perdurou por longos anos e ultrapassou diversos movimentos e processos históricos que ocorreram na colônia até o Império. Porque somente em 1888, depois de uma longa jornada, é que a princesa Isabel abole a escravidão. E sobre a princesa Isabel eu já disse aqui o recado, que ela não era boazinha e etc. Esse processo de escravidão ele resulta para nós em diversos contraprocessos, em diversos fatos, hipóteses e teses que não são nada legais, como por exemplo preconceito racial. Muito recentemente que a gente tem visto os negros aparecendo nas TVs, nos jornais, nas novelas, com posição de destaque. O racismo estrutural é evidente, é claro, é peculiar no Brasil. A gente sabe também ainda hoje que os órgãos e autoridades punem os pretos em algumas situações e livram os brancos. É assim, por conta de cor. Precisamos deixar claro que a cor não mede capacidade, não mede caráter, nem tampouco mede tentativa de ingressar a pessoa em um mercado de trabalho ou de fazer essa pessoa ser uma grande pessoa e, de fato, uma pessoa que possa brilhar tão quanto os outros. Tão quanto os outros parece uma expressão preconceituosa, porque o negro é igual ao branco, que é igual ao vermelho e etc. É preciso lembrar que mais de 300 anos de escravidão trouxeram mazelas inúmeras ao povo brasileiro e que resultam, como já disse, em consequências drásticas nos dias de hoje. Eu fico ainda abestalhado e revoltado quando eu escuto discursos de ódio, discursos de rancor, discursos de preconceito racial de pessoas que se acham melhores e autossuficientes quando tratam de uma questão de cor. São olhares, são expressões, são jeitos, são trejeitos. A verdade é que a Lei Áurea foi uma lei fajuta, uma lei que não pensou nos negros, e sim no domínio da elite. Existiam até outras leis que davam garantias aos escravos, mas nenhuma foi elaborada e foi ingressa nesse processo. O escritor Lima Barreto, do Império para a República, ele denuncia veementemente essa questão quando ele diz que o racismo estrutural é evidente e é claro no Brasil republicano. E ele cita uma grande passagem no livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, onde ele para no bar junto com o branco e ele pede uma dose de cachaça e o branco ele é atendido primeiro do que ele, deixando claro ali a visão de racismo. E em todas as suas obras, como Policarpo Quaresma, Cara dos Anjos e etc. Eu acho que é um dever nosso, profissionais da informação, seja de qual área for, profissionais de todos os lugares, ter empatia e tentar caracterizar e dizer claramente que isso não é mais aceitável. Temos muito o que falar da escravidão porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. O Brasil recebeu metade da população de escravos que vinham da África. Foi o país que mais teve problemas de escravidão porque ele foi uma escravidão mercantil. O escravo era uma mercadoria. Ele era vendido, trocado, era moeda de troca. Era raro a ascensão de um escravo na mobilidade urbana. Talvez na época do ouro aconteceu em alguns casos. O fato é que a mente humana, que é a maior prisão, segundo Foucault, ela está projetada para ver o preto como o pior, como o que não serve. E essa versão, essa ideia é incongruente, é desarmoniosa e é de fato uma visão idiota.
Eu fico ainda estarrecido quando eu escuto discursos de ódios contra os negros, contra a população preta, contra a religião, as religiões afro, o candomblé, a umbanda, quando as pessoas se referem à macumba, aos ritos sagrados da umbanda, como sendo coisas do demônio. E não é. É uma coisa linda, é uma coisa que inspira o bem e a bondade. E aqui eu gostaria de deixar um grande nome da Umbanda de Santa Rita, Mãe Rita Preta, como uma mulher reverenciada e líder de um movimento com 96 anos de idade, que merece também grande atenção, grande carinho e grande respeito. Quem conhece Mãe Rita Preta sabe do que eu estou falando. Enfim, ao fim e ao cabo, é preciso que a gente seja gente, porque gente que não é gente é preconceituosa. Gente que é gente é harmoniosa. Gente que não é gente é desempática, fundamentalista. Mas o mais importante é que os cristãos, todos, se crerem em Deus, sabem que branco, preto, azul, rosa, amarelo e quaisquer cores são as mesmas, para os olhos daquele que está lá em cima no céu. E para os que não crerem, a gente deixa aqui o nosso abraço.